Começa mais uma análise para comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias sobre o Flamengo nos principais sites de notícias. Vamos começar pelo portal GE. Flamengo Palmeiras negocia troca de Gabigol por Dudu. Essa polêmica que iniciou agora depois do caso Paquetá, voltando ao caso Gabigol, são as novelas do Flamengo. Dudu pro Gabigol. Eu creio que Gabigol, sim, o Flamengo pode aceitar para se levar do Gabigol, mas creio que não é o caso que o Flamengo quer isso. Estão negociando. Dudu é um cara polêmico, é um baita jogador, mas um cara polêmico. O time do Flamengo tá um time acertadíssimo, um time organizado, e trocar Dudu por Gabigol, eu acho que não seria bom pro Flamengo, porque o clima do Flamengo tá ótimo entre os jogadores que estão lá, estão lutando, estão unidos e agrupados. Dudu já é um veterano do futebol brasileiro, pode render, mas teria que conviver com a reserva. No Palmeiras ele tá na reserva e tá criando caso no Palmeiras. Quase fez jogo com o Cruzeiro, voltou atrás. Agora quer ir pro Flamengo. Será que ele vem para somar ou vem para criar caso? Esse é o questionamento que fica. Com certeza ele, como Gabigol, são grandes jogadores, mas tanto Gabigol como Dudu vem criando essas polêmicas nos seus clubes. Então o Flamengo acho que tem que ter um time mais focado, concentrado, guerreiro, que luta até o final. Então questão mesmo de Tite avaliar e ver se um jogador como esse encobre, não pela qualidade técnica, mas sim agregar ao clube como companheiros, como equipe, como profissionais de trabalho. Então, independente do talento do jogador, tem que estar também um lado humano, um lado do clube, que é extra-campo, mas faz diferença muito dentro do campo, a união dos jogadores. Então tem que ver como o Tite avalia isso para o seu grupo de elenco, não trocar por simples fato de trocar. Continuando no GE, Flamengo dialoga com o Uruguai e monitora a situação de Fina. Os jogadores do Flamengo já estão sentindo a Copa América, são jogos mais pegados, mais de muita luta, muita raça, muita entrega, e o Fina está sentindo um pouco a fadiga por causa desse jogo. Tem o De La Cruz também, que jogou praticamente quase todos os jogos, só não jogou acho que o primeiro, mas tá jogando e não teve fé, acabou o futebol argentino, já veio pro Flamengo. Então é o jogador que o Flamengo tem que se preocupar. Então vai ser outro trabalho pós-Copa América de recuperar os jogadores cansados, fatigados desses campeonatos. Graças a Deus o Tite já arrumou o time, só conseguiu encorpar o time com os jogadores que tinha, e com a vinda desse Uruguai vai estar mais já o time mais robusto. Você vê nesse jogo com o Cuiabá, o Tite só tinha no banco opções de garoto para entrar na parte ofensiva, que o restante dos jogadores ou estão lesionados ou estão na seleção. Então esse é um ganho que Tite vai ganhar com a vinda deles, porém vai ter que ter um trabalho de recuperação física. Vamos para a próxima notícia, que eu perdi um pouquinho de raciocínio, mas acho que nessa próxima notícia vai ter o assunto que eu quero falar, que eu fiquei meio agora de falar agora, eu falo na próxima matéria. Apesar do tropeço, Tite chega a 50 jogos no Flamengo, aconteceu o melhor desempenho nos últimos 10 anos. Vamos lá. Nesses últimos 10 anos, Tite já ficou atrás do Renato Gaúcho e do Jorge Jesus. Mas porém, o desfalque do Flamengo na Copa América prejudicar esse rendimento
que o jogo no Juventude contra o Cuiabá ficou claramente mostra que o Flamengo está cansado fisicamente e não tem opção na troca. Tem que sempre apostar em outra base e isso prejudica. Agora também vai ter o último jogo contra o Fortaleza, depois vai ter o retorno dos jogadores. É isso que eu queria estar na outra notícia, mas que entra nessa também. Tite vai ter esse jogo contra o Fortaleza, depois só no dia 20 retornaria com o Criciúma. Mas nesse período tem um jogo com o Internacional que não tem data marcada ainda. Então o Flamengo tem um tempo de descanso agora após reta final da Copa América e início do final do primeiro turno. Então daqui a pouco vai como faltar os mata-mata, Copa do Brasil. Então com esses reforços que estão na seleção, esses 4 jogadores, faz falta muito ao elenco. Você vê que como tem La Cruz para organizar a jogada, dificulta demais o Flamengo. O Arrascaeta, na movimentação dele ali no meio, tanto aquele último passe, faz falta. Lohan já não está aguentando sobre ele, que é um garoto de 17 anos, o Tite mesmo perde cautela em relação a Lohan, e o Flamengo não tem tempo de treinar, aprimorar o garoto. Então o Flamengo tem que fazer sempre esse rodízio para que os garotos consigam entrar. Então vai ser algo que a gente vai trabalhar. Mas já é o terceiro melhor técnico em 50 jogos. Então você mostra que a força do Tite é grande. É um treinador renomado mesmo. Você vê na seleção brasileira como o Dorival não conseguiu atacar ao time e como o Tite foi campeão nas eliminatórias com o Brasil invicto. Então você vê a qualidade do Tite, a qualidade do Dorival, a qualidade de Fernando Diniz, que dirige a seleção, acabou sendo demitido do Fluminense. Há uma qualidade, há um trabalho do Tite, sim, que é grande, é monstruoso, e a gente vai colher esses frutos no final do campeonato. Apesar de todo desfalque, apesar de muita injustiça do juiz em faltas e pênaltis contra o Flamengo, ele mantém o Flamengo na liderança, classificou na Copa do Brasil e classificou na Libertadores. Então o processo do Tite está sendo um processo bem feito. Então vamos ver no final do ano quais os frutos vai ter desse trabalho de Tite. E eu creio que seja o melhor possível. O Flamengo podendo ganhar os 3 títulos que o Flamengo está disputando. Vamos agora para o Coluna do Fla. Zico manda recado ao Flamengo sobre a utilização da base. Tite falou que o Flamengo está vendendo muito, está criando jogador e vendendo muito rápido. Eu concordo com ele, acho que o Flamengo tem que trabalhar os atletas. Agora vem uma geração brilhante com Verton, Vitor Hugo, Lohan, Wesley, que precisa de tempo. O jogador mesmo está preparado entre os 23 aos 26 anos. Então é o tempo que o jogador chega à sua excelência no futebol. Então também tem que segurar esse caô até essa faixa entre 23 e 24 anos para ter um jogador completo. Treinar, aprimorar a movimentação do jogador, trabalhar a parte mental pós-jogo, ter jogadores com disciplina mais velhos, que é o caso de Gerson e do Davi Luiz, que venha para instruir os jogadores. É o caso do Dudu. Dudu, eu não creio que venha para instruir, ele quer jogar, quer um espaço dele. Então não vejo Dudu como um jogador que venha para ensinar os mais jovens o futebol fora dos campos. Então também tem que escolher bem esse jogador que vem com idade mais avançada para ser um cara que venha para educar os garotos nessa subida entre base para o profissional. E a última para fechar, Coluna Fla também, Verton manda recado
recado em rede social após o empate do Flamengo. E admite sentir o jogo. É o que eu tô falando. Ele falou que estava 5 meses sem jogar, tá voltando a jogar. É um jogador que tem talento, você vê que tem umas matadas lá, tem umas recuperadas de bola, ligou o contra-ataque, mas a velocidade em campo dele aos poucos foi caindo. Então é um jogador que tem que ser trabalhado. Por isso que eu falo sempre, vida longa ao Tite, que o Tite possa ficar no Flamengo por uns 3 a 5 anos para trabalhar esse jovem e quando colocar lá, Flamengo não necessitar tanto ir no mercado europeu trazer jogadores. Claro que o Flamengo, eu gostaria, minha análise própria, um pensamento próprio, que o Flamengo pudesse na Europa trazer tipo o Paquetá, um jogador já jogou no Flamengo, tem essa criação, tentar passe, quem sabe um time trazer o Vinícius Júnior de volta, o João Gomes, o Muniz, que estão na Europa, estão jogando alto nível. E tá na hora que o Flamengo ir lá e trazer eles para preencher. Então, quando ele voltar, já volta com essa história de ter jogado no clube. Outros jogadores também que gostaria de ter visto, o Flamengo poderia ter trago de volta. Na minha análise, não é algo para crescimento do clube, mas é um pensamento meu próprio. O Renato Augusto, o Jean Lucas, que está jogando bem no Bahia. São jogadores que passaram pelo Flamengo, poderia retornar, o Flamengo estaria bem. Já tem essa história linda de ter começado, o Sami também como zagueiro. São jogadores que o Flamengo podia repatriar, que eu acho aí bonita essa história de o Flamengo vender, quando tem que vender com uma proposta boa, e repatriar esses jogadores. Eu acho que o Flamengo vai algo bonito. Que você vê Gerson, que não começou o Flamengo, mas tem um amor pelo Flamengo, tá fazendo agora, ele jogou naquele 2019 campeão, foi para a França, retornou e hoje instrui os mais jovens. Então essas coisas assim, de jogadores apaixonados pelo Flamengo, que constrói a história. O Davi Luiz mesmo, que falou, eu queria desafio, eu podia fazer minha carreira encerrada na Europa, mas eu quis fazer esse desafio e hoje ele educa os mais jovens em campo. Então, essa soma de valores agrega demais ao Flamengo. Então, o Flamengo tem que saber fazer essa agregação de valores de jogadores que vão trazer para o Flamengo. E por isso eu espero o Flamengo repatriar os jogadores para conseguir fazer essa valorização dentro do elenco. Eu encerro a análise frata pela manhã comigo, Eduardo, e à tarde eu retorno com um novo, vendo as notícias do Flamengo. Até mais, se Deus quiser.